Salve, salve, amantes da língua portuguesa! Por cá, professor Marcelo Ribeiro, já estamos aqui. Vamos começar mais uma aula importante para você que vai fazer o concurso da AMC. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos trabalhar aqui novamente mais um dia com resolução de questões, obviamente, a fim de que conheçamos o nosso examinador e tenhamos todos os artifícios, todas as artimanhas para enfrentar essa banca, que sim, é uma banca que vai exigir de você uma certa expertise. Por isso estamos aqui, beleza? Você que vai fazer esse concurso da AMC, que está aqui na nossa aula, está aproveitando o nosso segundo dia do nosso edital, batendo 100 questões da banca ímpar, conhecendo o seu edital. Hoje é o nosso segundo dia, vamos resolver mais um bloco gigantesco de questões e você vem comigo. Só peço uma coisa a você, está nos acompanhando pelo YouTube, deixa o like para a nossa transmissão, é sempre importante aqui para o nosso time que você deixe o seu like, porque assim o nosso conteúdo, passa a ser indicado para mais e mais alunos. A plataforma do YouTube passa a entender que o nosso conteúdo também é relevante e indica, certo? Além disso, se você puder, se inscreva no nosso canal, obviamente, e compartilhe a nossa transmissão, que é muito importante aqui para nós, certo? Não sei se vocês sabem, mas dentro da plataforma do YouTube, obviamente, os conteúdos voltados para a área de educação, eles não são tão propagados quanto outros conteúdos, ok? Conteúdos, por exemplo, que são voltados ao humor, tendem a ser mais propagados que conteúdos que falam sobre educação. Eu acho que isso é algo meio que preocupante para a gente, né não? Então faz o seguinte, compartilha a transmissão, deixa o like aqui, que é sempre importante para o nosso time. Massa, por trás aqui, ó, aqui quem aparece é o professor Marcelo, mas por trás aqui existem muitas pessoas, existe um time aqui que você pode ter certeza que sempre está a posto, sempre está vestindo a camisa. Então faça isso, retribua aí, se de alguma forma nós conseguimos aqui ajudar você. Seguinte, você que vai fazer esse concurso da AMC, você já sabe, nós vamos ter a nossa MRV, nossa mega revisão de véspera, que será presencial. MRV esta que ocorrerá em Fortaleza. Você que quer participar da nossa MRV, que nada mais é que o nosso evento de véspera, que é presencial, você vai fazer o seguinte, escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e vai adquirir por 10 vezes de R$10, este é o valor promocional, acredito que estamos no primeiro, finalizando o primeiro lote. Então você não pode perder essa oportunidade, tá? Daqui a pouco os dias vão se chegando, a data da prova vai se aproximando, muita gente procura os ingressos, mas infelizmente, muito provavelmente, mais próximo à prova, eles já estarão esgotados. Então não perca essa oportunidade se faz sentido para você. Marcelo, o que é que eu vou ter na MRV presencial caso eu decida que irei? Você vai fazer o seguinte, você vai ter acesso os nossos materiais estes que são guias rápidos de consulta, os nossos flashcards, perdão, a nossa camisa personalizada para o seu evento, a nossa pulseira ativacional, a toda a ambiência que envolve a nossa MRV e além disso, sem contar, obviamente, com as nossas apostas para a prova, certo? Então, se você quer participar do nosso evento, escaneie o QR Code e venha fazer parte também da tribo de aprovados do Objetivo Concurso, certo? Beleza? Tranquilo? No mais, agora a partir deste momento nós já vamos começar a trabalhar as nossas questões. Como eu falei a você, hoje nós vamos dar continuidade a um evento que nós já começamos semana passada. Você que é aluno da nossa plataforma, estas aulas aqui estão subindo para você, certo? Você que não é, não perca a oportunidade de se tornar, tá certo? Aqui na descrição do nosso vídeo você vai ter aí acesso, sem contar no chat também, que tem os nossos colegas da Central de Vendas. É muito fácil, é só você entrar em contato ou então acessar o nosso site e você vai com certeza, obviamente, adquirir o seu curso, caso você ainda não tenha um preparatório específico para este edital, beleza? Não perca essa oportunidade, é um super concurso, o concurso da AMC, e está aí, estamos a poucos dias deste super concurso, belezinha? Tranquilo, show de bola, os informes foram dados, você vem comigo, já vou colocar aí na tua tela a nossa primeira questão, beleza? Acompanha comigo aí na sua tela, por favor, a primeira questão. Nós temos um texto e vamos trabalhar acerca desse texto, tá? Deixa eu tomar um golinho de água. Vamos lá, bora começar aqui as nossas questõezinhas. O texto diz assim, leia atentamente, melhor dizendo, o comando da questão. Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões. Aí temos aqui, cortar o tempo. Cortar o tempo. Este é o tema, o título aqui do nosso textinho, beleza? Vamos começar a leitura? Bora lá,
Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias? A que se deu o nome de ano? Foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Interessante, né? Ó, a ideia aqui é cortar o tempo. Veja, veja, veja. Vamos ver se nós conseguimos aqui capturar o que é que ele quer, né? 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número, outra vontade de acreditar que daqui em diante vai ser diferente. Para você, desejo um sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para mim, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida, perdão. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam movê-lo a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Ok, Marcelo, tranquilo. Este é o nosso texto, né? O textinho aqui que foi trabalhado. Eu quero que você entenda comigo acerca do que esse texto está falando. O texto fala acerca de cortar o tempo, ok? Que você vai olhar para mim um pouquinho, ó. Você vai olhar para mim um pouquinho, certo? Ok, porque é o seguinte, quando ele fala cortar o tempo, ele diz, na verdade, segunda-feira, acho que você já refletiu acerca disso, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, um mês, 2 meses, 1 ano, isso não existe. Isso é algo que é ficcionado por nós, enquanto seres humanos. Sim, nós criamos essa sistematicidade de tempo e nós definimos, olha, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta. Tem aquela galera, né, olha, eu vou começar a dieta só na segunda-feira. Mas segunda já é hoje, a segunda não existe, tá? A segunda enquanto concepção, eu posso até dizer que ela é existente porque é uma concepção que foi aqui, de certo modo, normatizada, né, por nós. Mas não existe. O tempo ele é cronológico e passível, né? O tempo, ou seja, o tempo ele é progressivo. Ele é progressivo, passível, né? E cronológico, obviamente. Então, dentro dessa análise, acerca do que o texto fala o seguinte, ó. Se eu tivesse, ó, veja bem, se eu tivesse a ideia de contabilizar o tempo, contando como sendo apenas, sei lá, uma vida, se nós contássemos o tempo como sendo uma vida, cara, iria desanimar muito fácil. Por quê? Você teria aquela perspectiva, poxa, eu só tenho uma vida para viver, cara. É muito triste isso. Nós ainda temos, né, essa ideia. Agora, quando eu fraciono isso em 12 meses, é por isso que o autor fala, o autor do texto, olha, quem teve a ideia de fracionar o tempo é um gênio. Por quê? Porque se eu fiz besteira durante 12 meses, né? Se eu fiz determinadas coisas erradas, algo que eu não deveria fazer, ou se não deu certo um projeto que eu tive e tal, eu tenho condição de refazê-lo. A partir do quê? A partir da finalização deste ano, né? Aí ele fala, industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Note, ele é irônico nessa passagem, né? Porque industrializar a esperança é fazer da esperança um produto. Transformou-se então essa esperança em um produto. Até porque nós sabemos, né, que em todo começo de ano e em todo fim de ano, a data comemorativa faz com que o varejo, né, ganhe de certa forma, né, a indústria ganhe de certa forma uma oportunidade para vender mais, né? Tranquilo? Vamos lá então, ó. Entendemos aqui acerca do que o nosso texto trata, entendemos aqui alguns direcionamentos e nós vamos começar a falar então acerca da questão de número 1. Ele diz assim, ó, no trecho, industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Nota-se que o autor, por meio dessa metáfora, expressou, note, o que é que ele expressa por meio dessa metáfora? Acabamos de visualizar, né? Ele expressa a ironia, tá certo? Ele é irônico. Por quê, Marcelo? Porque ele diz, ó, industrializar a esperança. Quem industrializa a esperança, né? O autor, ou melhor, quem criou, né, essa ideia de particionar o tempo em ano, em meses, né? Fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Note, a esperança aqui para que um ano seja vindouro, né, funciona no limite da exaustão. Claro, ele está sendo irônico, né, fazendo uma analogia ali à industrialização, às vendas, né, fazendo ali uma nítida referência ao varejo, né? Tranquilo? Show de bola, mas o texto é muito bom. Então, letra B na questão de número 1. Vamos tocar o barco porque são muitas, tá? 2. Quando o autor utilizou o termo outro número, ele fez referência a... Vamos lá, vamos voltar ao nosso texto? Ó. Volta comigo, ó. Outro número.
Nota. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias? A que se deu o nome de ano? Foi um indivíduo genial. Ok, quem cortou o tempo em ano é um cara genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Ó, 12 meses dão para qualquer um ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número. Com outro número, nada mais é do que um novo ano. Ó. Um novo ano. A expressão um novo número nada mais é do que um novo ano. Nota, nós estamos em 2023. Sim, 2023. Quando chegar o próximo ano, com ele se chega também um novo número. Compreende? 2024. Ah, Marcelo, é verdade. O que é que isso está dizendo? A que isso faz remissão? Então, ao ano vindouro, né? Vamos ver o que é que ele afirma aqui na 2. Ó. Quando o autor utiliza outro número, ele faz referência. Ele diz a quantidade de dias de cada ano. Não, essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Quando ele fala um outro número, ele está falando o número do novo ano vindouro. Aí na letra B ele diz ao milagre da renovação. Não, também não, nada a ver. Ó. A letra C fala ao ano que se iniciará. Perfeito, ó. Gabarito letra C de casa, tá certo? A letra D, a ideia de progresso, também não é o nosso item aqui adequado. Note que as primeiras questões aqui são questões que estão trabalhando sumariamente só com texto, né? Tranquilo? Mas todas as questões da nossa banca, vamos passo a passo aqui detonando. É uma banca que cobra muito texto, então nós temos que ficar atentos. Questão número 3. O segundo parágrafo baseia-se exclusivamente ou unicamente, ó, o segundo parágrafo. Eu quero o segundo parágrafo, Marcelo. Em que ele é baseado? Vamos comigo ao texto? Bora lá, ó. Vou passar contigo. Questão número 2, questão número 1. Ó, segundo parágrafo. O segundo parágrafo tá aqui, ó. Para você, taranã, taranã, taranã. Vamos ver. Para você, desejo um sonho realizado, um amor esperado, esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste fim de ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida e que sua vida seja mais bem vivida. Nota, o segundo parágrafo aqui, ele denota, né? Ele mostra os seus desejos. Ok. Ele faz aqui, né? Indica quais são seus desejos para quem, Marcelo? Ao leitor. Ó. Desejos ao leitor. Certo? Desejos voltados para o leitor. Correto? Correto. Então vamos voltar lá. Questão de número 1. A 2 nós já fizemos, 1 e 2. Questão de número 3. O segundo parágrafo baseia-se exclusivamente em quê? Letra A. Nos desejos pela vontade de viver melhor? Não, né? Não. É expressão de desejos ali que ele faz para com o leitor. Na capacidade de amar os outros, também não. Ó, de amar os outros, também não. Essa não é a ideia associada ali no texto, correto? C. Na esperança de dias melhores, também não. Ele fala em dias melhores, sim, ele fala que os dias sejam melhores, mas o texto ele não se baseia, né? O segundo parágrafo se baseia, na verdade, ó, nos votos. Votos de quê, Marcelo? Nos votos do autor ao seu leitor. Ele diz, olha, para você eu desejo que a sua família seja unida, que seus amigos sejam mais cúmplices, correto? Que você tenha uma certa vivência, enfim, deseja ali pontos positivos para quem? Para o leitor. Vamos lá. A quarta questão. Quarta questãozinha vai trabalhar com o seguinte, ó. O pronome você, ok, você, e eu já peço que você tome nota, tá certo? Eu vou olhar para ti aí para que você converse comigo aqui olho no olho. Ó, seguinte. A nossa banca é uma banca que costuma muito cobrar esse pronome, o pronome você, tá bom? O que é que você vai guardar acerca do você? O pronome você, ele é um pronome de segunda pessoa, mas que concorda com a terceira, certo? Marcelo, por que que isso acabou acontecendo? Por um processo histórico que não nos cabe aqui debater. O primeiro momento é só essa informação que a gente vai guardar. Que o quê? O pronome você é um pronome de segunda que concorda com terceira. Exemplo. Se eu fosse utilizar o tu e eu fosse colocar o verbo ir, ó, pretérito, vamos lá. Tu fostes ao evento? Eu diria isso. Tu fostes ao evento? Note, eu fui, tu fostes, ele foi. Eu fui, tu fostes, ele foi. Correto? Correto. Verbo ir. Perfeito, Marcelo. Se eu for utilizar a mesma sistemática, só que agora, no caso concreto, vou utilizar o você. Eu posso dizer, você fostes ao evento? Não.
Porque a concordância do você é uma concordância de terceira. Por isso nós falamos, ó, você foi ao evento. O você foi acompanhando o verbo na terceira pessoa do singular é a concordância relacionada aqui ao você. Perfeito? Rememorando, o você é um pronome de segunda pessoa que concorda como de terceira. Massa, por um processo histórico, é só isso que nos cabe neste primeiro momento trabalhar. Beleza? Vem comigo, ó. Tranquilo. Então nós temos a nossa questão. Aí ele diz, o pronome você é bastante empregado neste texto. Ele é classificado como um pronome de tratamento. De fato, ó, ele é um pronome de tratamento. Perfeito. O qual se refere a... Vamos lá. Vamos se lembrar. De que, Marcelo? Do seguinte. O pronome você, ó, você. Você. É importante, não é a primeira vez que foi cobrado. Nosso examinador já cobrou diversas vezes uma questãozinha relacionada a isso aqui, ó. Você é um pronome? Sim, é um pronome. Pronome. Pronome de quê? De segunda pessoa. Segunda pessoa. O você é um pronome de segunda pessoa. Massa? Massa. Aí você vai puxar a setinha e vai colocar aí também, ó. Concorda. 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 Com a terceira pessoa. Correto? Correto. É um pronome de segunda, mas que concorda com a terceira pessoa. No caso, ele ou ela, né? Se eu for colocar aqui dentro da ideia do singular. O qual se refere a... Aí ele coloca aqui, ó, o você. O você que aqui está é singular. Ele diz, é segunda pessoa do plural. Não, segunda pessoa do plural, como regra, é o quê? É o vós. Mas eu posso colocar o vocês também? Sim, o vocês, como segunda pessoa. Tranquilo? Agora o você é singular. Letra B, terceira pessoa do singular? Não, a concordância dele é com terceira pessoa, mas ele é um pronome de segunda. Letra C, primeira pessoa do singular? Também não. Ficamos com o nosso gabarito, letra D, ó. Marcelo, essa questão é tão fácil? É fácil para quem conhece o conteúdo acerca da utilização desse pronome. Mas para quem não sabe, meu amigo, pode virar de ponta cabeça, não vai sair só nada. Gabarito, letra D de Deus. Então guarda essa informação, não é à toa que essa questão está aqui. Não é à toa, tá? Não é a primeira vez, o examinador cobra, às vezes ele cobra no contexto. Ele diz, olha, na linha tal do texto, o verbo está concordando com um determinado pronome. Esse pronome é de segunda pessoa, tarana, normalmente é o você. Tá? E é um pronome de segunda pessoa que concorda com o de terceira. Então, o nosso gabarito é a letra D, na questão de número 4. Sim, segunda pessoa do singular. Massa? Vamos para a questão de número 5, que diz assim. Antes do acordo ortográfico da língua portuguesa, que é justamente o edital que está aí, o tópico que está no edital, né? Ele colocou lá, ele nem colocou acordo ortográfico, ele colocou AOLP /90, taraná, e o número da lei. Aí está no seu edital, você que vai fazer o concurso da MC, certo? Aí ele diz, em vigor a partir de janeiro de 2009, a palavra ideia era acentuada. Ela perdeu o acento por quê? Note. Veja comigo. Algumas coisas dentro do acordo ortográfico não faziam muito sentido. Não tinha muito sentido. Deixa-me lembrar aqui de um ponto específico para ti. Ó, vem comigo na tela. Vou apresentar aqui um exemplo para ti, tá bom? Ó, olha o exemplo. Imagine você que eu digo o seguinte, ó. Existe uma regra lá dentro da acentuação que fala que todas as paroxítonas, eu vou trazer aqui minha mesinha para cá, para perto de mim, paroxítonas. Todas as paroxítonas são acentuadas, terminadas em ditongo, tá bom? As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, beleza? Beleza. E eu não acentuo, não se acentuam, as paroxítonas de terminação, ó, de terminação. Qual que é a terminação da paroxítona que não pode acentuar, Marcelo? Tá aqui, ó. A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, beleza? Beleza. Ou seja, aquilo que eu acentuo dentro da regra das oxítonas, eu não acentuo dentro da regra das paroxítonas. É fácil, simples. Guardou essa informação, já era. Beleza? Beleza. Aí existiam palavras, como é o caso da palavra ideia, ó. Ideia. Ideia. Que outrora recebia acento. Ideia. Certo? Certo. Só que qual o problema? Ideia é assim, ó. Ideia.
A. Quando eu separei a palavra ideia, você percebe comigo aí, ó, a separação da palavra ideia me deu uma palavra trissílaba, né? Possui 3 sílabas. E além disso, eu tenho aqui, ó, idei, dei. A acentuação era aqui, ó, dei. Ou seja, onde é que está a sílaba tônica? Na paroxítona. Ó. A posição da sílaba tônica é a penúltima, né? A antepenúltima seria proparoxítona, que é a penúltima. Dei, ok? Ok. Mas nota, era uma paroxítona terminada em A. Ó. Só que a regra diz, ou a regra outrora afirmava, que paroxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, eu não acentuaria. Acentuaria as demais, mas se terminasse nessas desinências aqui, nessas terminações, eu não iria acentuar. Algo que foi que o acordo fez, olha, isso aqui não está padronizado. Vamos fazer o seguinte, quando eu tiver esse tipo de situação, ou seja, quando eu tiver uma paroxítona, ó, paroxítona, quando eu tiver uma palavra paroxítona terminada, ou melhor, uma palavra paroxítona, ok, e essa paroxítona possuir os ditongos, ou seja, o encontro entre duas vogais, que no momento da separação essas vogais ficam unidas, ditongos ei, oi e el, ó. Quando eu tiver essas carinhas aqui, ó, os ditongos ei, oi e el, que eram sumariamente as palavras que causavam esse problema, que causavam essa relação de não haver a padronização, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos mais acentuar. Não acentua. Não acentua. Certo? Ou não se acentuam, né? Não se acentuam. Vou colocar assim, ó, essas palavras. Beleza? Beleza, Marcelo. Então, o que é que aconteceu? A palavra ideia, ó, que aí está, já foi cobrada por diversas bancas, não só pelo Instituto IMPA. Diversas bancas já cobraram essa modificação. A palavra ideia não mais recebe acento. Massa? Massa. Ah, o que é que os examinadores gostam de fazer? Ou com o que eles gostam de brincar? Eles gostam de pegar uma palavra, como é o caso de herói, ó. Herói. Herói. Marcelo, herói. Aí está. Qual a diferença de herói para ideia, Marcelo? Veja, a divisão de herói é assim, ó. Herói. Veja, onde é que está a sílaba tônica de herói? Se você analisar comigo, a sílaba tônica está aqui, ó. Herói. Nota aqui, então, que isso aqui é uma oxítona. É uma oxítona. Sim, é uma oxítona. A sílaba tônica é a última, não é verdade? É. Mas ele é um ditongo aberto. Veja, ó, é um ditongo aberto, o oi, ocupando a posição oxítona. O que é que o acordo fez? O acordo disse, olha, as paroxítonas que possuírem, que estiverem ali, obviamente, se são paroxítonas, é a penúltima sílaba que é a mais forte. As paroxítonas formadas pelo ditongo ei, oi e el não mais serão acentuadas, mas as oxítonas continuarão a ser acentuadas. Perfeito? Perfeito. Aí vamos ver o que é que dizem os itens aqui, ó. Ele diz, ele perdeu o acento, ou ela perdeu o acento, a palavra, por quê? Todas as palavras paroxítonas perderam o acento gráfico. Não, isso não é verdade. Eu tenho ambulância, eu tenho polícia, eu tenho série, eu tenho bíceps, certo? São todas palavras que são paroxítonas e continuam a ter acentuação. Letra B. Os ditongos abertos, ó, isso aconteceu por quê? Os ditongos abertos apenas se acentuam em posição oxítona, exatamente, ó. Apenas a posição oxítona, agora, é que recebe a figura da acentuação. Tranquilo? Sim. Então, é uma posição oxítona, tem um ditongo aberto, ei, oi, eu, todos serão acentuados, obviamente. Posição oxítona, paroxítona não mais. Não se acentuam mais os ditongos que são precedidos de outro ditongo? Não. Somente são acentuados os vocábulos paroxítonos terminados em som nasal? Também não, tem nada a ver, né? Ele inventou aqui só para ganhar mais espaço. Mas veja, nosso gabarito é a letra B. É um ponto importante, não é a primeira vez que é cobrado pela nossa banca e nem é a primeira vez que é cobrado, né, esse tema em concurso. Vem comigo, questão de número 6. Não é certo. Que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais vivida. Empregam-se, neste caso, os verbos no modo subjuntivo. Ok, Marcelo. Vamos fazer uma revisãozinha aqui a respeito disso? Bora, vou desenhar um quadro para ti aqui, ó. Pega o bizu. Eu tenho os modos chamados indicativo, ok? Eu tenho o modo subjuntivo,
Show de bola. Subjuntivo, subjuntivo. Ok, vou botar mais pra cá um pouquinho. Show, calma aí, calma aí, calma aí. Vem a borrachinha. Ok. Beleza, subjuntivo. Subjuntivo. E por fim, eu tenho um modo chamado imperativo, tá? Imperativo, correto? Correto, 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 correto. Eu quero que você tome nota acerca de uns pontos, alguns pontos específicos aqui. Note, o indicativo nada mais é do que o campo da certeza. Certeza. Então quer dizer, Marcelo, que quando eu falo com certeza, eu estou no indicativo? Exatamente, vou já dar o exemplo. O subjuntivo é o campo da dúvida. É o campo da dúvida. Mas em algumas situações, o subjuntivo ele também pode exprimir, ele pode expressar ideia de quê? Ideia de sentimento, ideia de desejo, tá certo? Ideia de desejos, sentimentos, ok? Ok. E o imperativo? O imperativo é o campo dos pedidos, dos conselhos, e também dos desejos. Ah, Marcelo, então o imperativo também tem desejos? Tem sim. Tem sim. O imperativo também é um campo em que eu posso ter ideias associadas a desejos. Correto? Correto, Marcelo. Tranquilo. Então tá aqui. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Show. Vamos trabalhar com alguns exemplos aqui, ó. Se eu digo a você o seguinte, ó, eu amo. Pergunta, esse eu amo está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Óbvio. Se eu estou indicando algo, se eu estou dentro do campo da certeza, eu amo. O que é que eu tenho? Indicativo. Ou se eu dissesse assim, ó, cara, se eu amasse, tudo ficaria bem. Se eu amasse. Note, esse amasse aí é um campo de certeza? Não. Se eu, olha o se aí, ó, o campo de dúvida. Correto, Marcelo. Agora, se eu digo assim, ó, meu filho, ame todos os dias. Ame aí é o quê? É um imperativo. Eu estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido ou um desejo, né? Um conselho, um desejo. Perfeito? Perfeito. Então, tome nota, tome cuidado só com o subjuntivo. Porque o subjuntivo, ele pode ser um subjuntivo de desejos, ok? E o imperativo também pode conter a ideia associada a desejos. O que é que vai definir isso, Marcelo? É o contexto em que a minha frase estiver ali sendo colocada. Quer ver um exemplo? Ó? Vou olhar para ti aqui. Quer ver um exemplo? Se eu digo assim para você, ó, o imperativo ele pode indicar ordens, não é verdade? Pode. O imperativo ele pode indicar ordens. Se eu falo assim para você, ó, minha mãe chega e fala para mim, ou então melhor, meu chefe chega para mim e fala assim, ó, faça 30 laudas dessa dissertação, meu chefe. Faça 30 laudas dessa dissertação. O que é que eu vou fazer? Note, faça. Isso é um imperativo? É. Aí é um imperativo. Tranquilo. Sem sombra de dúvidas. Agora, se eu tenho ali uma relação que não há hierarquia, não há uma relação de hierarquia entre alguém e outro alguém, né? Entre mim, por exemplo, e meu chefe. Não há uma relação de hierarquia. O que é que vai acontecer? Eu posso falar em imperativo? Não. Existem imperativos existem termos, né? Que não são imperativos de ordem. Quando eu falo assim para você, ó, meu amigo, estude. Meu amigo, estude. Note, eu tenho ordem sobre você? Eu tenho uma relação de hierarquia a você? Não. Então eu estou no imperativo que não é um imperativo do tipo ordem, mas sim um imperativo pedido, um imperativo conselho, correto? Então, nós temos que tomar cuidado também, principalmente, né, ao contexto em que essas frases estão inseridas. Vamos lá. O item A diz assim, ó, emprega-se neste caso, empregam-se os verbos no modo subjuntivo em razão de, veja, que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Veja, quais são os verbos que estão aqui no subjuntivo? Ó, sejam, correto? Sua família esteja, aqui subjuntivo, ó. Sua vida seja, ok? É o campo relacionado ao que, Marcelo? Subjuntivo. A dúvida, a desejos, correto? Por que aqui está no subjuntivo, Marcelo? Pelo contexto eu consigo visualizar, olha, que sua vida seja mais bela, que seus amigos sejam mais cúmplices, que você esteja, veja o que, ó, veja o que iniciando, né? O que próprio das orações subordinadas, correto? Tranquilo. Aqui é subjuntivo, não tem nem dúvida em relação a isso. Aí ele diz, a oração exigiu o seu uso? Não.
a oração subordinada exigir o uso não é o fator primordial que faz com que o verbo esteja no subjuntivo. Correto? Correto. Letra B. Esse modo verbal expressa desejo, ó. Tranquilo, ó. Ou esse modo verbal é expressar. Ok. Sim, o modo subjuntivo expressa, tem a capacidade de expressar desejo. Ele exprime baixo comprometimento com o falante? Não, do falante não. A objetividade de ser uma característica desse modo verbal? Não. O modo verbal que é objetivo, veja, ó, que tem objetividade, é o campo do indicativo e não subjuntivo, correto? Questão de número 6 aí, já foi. Vamos para a 7ª. Quanto à carga semântica do termo cúmplices, tal qual está lá, ó, desejo que seus amigos sejam mais cúmplices, empregado no texto. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. É um adjetivo que expressa sentido positivo. Note. Venha cá. Olha para mim, ó. Olha para mim. É interessante essa questão. Por quê? Porque é uma questão que envolve semântica e pragmática. Envolve tanto o sentido quanto o uso. Quando eu digo assim para você, ó, rapaz, o fulano ali assaltou um banco. O João era cúmplice dele. O João era cúmplice. Veja, o sentido é positivo ou negativo? É um sentido negativo, pô. Ele é cúmplice. Sim, ele se envolveu ali no crime. Correto? Correto. Agora, se eu digo assim, rapaz, aquele casal de namorados ali são cúmplices. Ou o Zezinho, cara, é muito cúmplice de sua namorada. Muito cúmplice. Sem ter um contexto definido em que se tenha havido um crime ou algo desse tipo. Eu só digo, olha, eles se amam bastante. São muito cúmplices. Nota, nesse contexto aí em que eu estou colocando para você, o que eu tenho é um valor positivo associado à palavra cúmplice. Eles são muito unidos, certo? Porque cúmplice é isso, né? Cúmplice é união, correto? Aliás, a definição do dicionário é algo que se sobrepõe à união, ok? Seria algo sobreposto à união. Existe a carga da união e existe a carga da cumplicidade, que é após a união, né? Tranquilo? Por isso ele fala que sejam mais cúmplices, que sejam mais unidos, sejam mais amigos, mais próximos, né? Veja, neste texto, ó, no contexto em que nós temos, essa passagem está até aqui, ó. Os seus amigos sejam mais cúmplices. Que os seus amigos sejam mais cúmplices. Cúmplices aqui não quer dizer que eles pratiquem um crime junto a você. Não. Cúmplice aqui quer dizer que eles sejam mais colegas, que eles sejam mais unidos, que eles estejam mais próximos. Correto? Aí ele diz, ó. O termo cúmplices, empregado no texto em análise, assinale a alternativa correta. É um adjetivo que apresenta um valor positivo. Marcelo, tá certo isso? Tá correto. O valor aqui é de fato positivo. Ó. O valor é positivo. Olha a letra B. Essa palavra foi empregada expressando valor negativo. Não. Lembra o exemplo do João? Ó, para assaltar um banco ali. O João é cúmplice daquele crime. O José ou João são cúmplices daquele crime ali. Aí seria sentido negativo. A carga semântica que ele traz aí no texto não é uma carga negativa. Letra C. Existe equivalência semântica entre esse termo e codelinquente. Codelinquente é alguém que é delinquente com outra pessoa. Por isso co aqui, esse prefixo, tá? Codelinquente. Ele pratica a ação junto a outro delinquente. Então ele é codelinquente. Correto? Mas é este o valor que ele quer dizer? Não. O mesmo valor negativo é o valor de codelinquente, ó. Certo? Certo. Não é o que o texto quer me passar. Não. Letra D. O adjetivo sócio pode substituí-lo sem que haja alteração. Não. O termo sócio aqui vai assumir que valor? Vai assumir um valor de quê? De parceria de negócios. Não é o que o texto me diz. Quando ele diz, olha, que seus amigos sejam mais cúmplices, ele diz que os seus amigos sejam mais próximos. É isso que ele quer mostrar. E não o termo sócio, beleza? Então, nosso gabarito é a letra A na questãozinha de número 7. Letra A na questão de número 7. Perfeito? Bora lá, bora tocar o barco, vamos à próxima questão. Questão número 8. O sujeito do verbo funcionar, aí ele coloca. Qual que é o sujeito do verbo funcionar? Na linha 2. Vamos ter de voltar ao texto? Vamos ter de voltar ao texto. Como o nosso texto está um tanto quanto distante aqui, eu vou passar aqui, ó, para não ficar passando aí para ti, beleza? Bem rapidinho aqui, ó. Qual é o sujeito mesmo, Marcelo? É o sujeito do verbo funcionar, tá? Na linha 2. Sujeito do verbo funcionar na linha 2. Ó, vou espelhar aí para ti. 3, 2, 1, já foi. Olha lá comigo, ó. Sujeito do verbo funcionar na linha 2, Marcelo. Vamos identificá-lo? Bora.
Bora. Vamos procurar aqui, parará, parará, que na verdade aqui é a nossa linha 3, né? Mas não tem problema, né? Por conta da formatação lá do texto na questão. Vamos analisar. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar. Opa, fazendo-a funcionar. Fazendo quem ou o que funcionar? Olha, a esperança. Veja, industrializou algo, a esperança. Para o verbo industrializar, que é um verbo transitivo direto, a esperança é objeto direto. Sim. Fazendo a esperança funcionar. Veja, quem ou o que funcionar? A esperança. Para o verbo funcionar, o termo esperança é sujeito. Ok. E para o verbo industrializar, esperança é objeto direto. Perfeito? Perfeito. Se eu já sei quem é o meu sujeito, Marcelo, eu sei que é o termo esperança, o que é que nós vamos fazer? Você vai olhar para mim aqui, para eu passar aqui para ti bem rapidinho, ó. Tranquilo, tranks, já foi, voltou, joga lá, olha lá comigo, ó. Sujeito do verbo funcionar é item A. O item A diz assim, milagre da renovação, nada a ver, né? Já encontramos o nosso item. No limite da exaustão, não. Qual é o nosso gabarito, filho de Deus? Gabarito letra C, ó, o termo a esperança, tá certo? Esse daqui é o nosso gabarito. A ideia também não, nada a ver. Então vamos para cima, gabarito letra C aqui, na questãozinha de número 8. Bora lá, vamos para a questão de número 9. Diz assim, observe este fragmento. Cortar o tempo em fatias. Em relação à regência deste verbo, tal trecho é incorreto. Ó, asseverar. Asseverar é a mesma coisa que assinalar e marcar, tá certo? Asseverar. O nosso examinador usa muito essa palavra. O bom de resolver muitas questões da banca é porque você já vai guardando aí muitas palavras, tá? Asseverar é a mesma coisa que marcar, que assinalar, certo? Tranquilo, Marcelo. Então vamos lá. Eu quero aquilo que é incorreto. Grifei aí para que nem você, nem eu venhamos a nos confundir, tá? Nenhum de nós tenhamos aqui confusão mental em relação a essa questão. Cortar o tempo em fatias. Ele quer a regência. Nota. Veja que eu não tenho o contexto aqui para indicar quem é o sujeito, tá? Não tenho, não preciso nem disso. Mas eu sei que o verbo cortar, ó, é um verbo transitivo direto, né? Não? Sim. Porque quem corta, corta algo. Olha o algo que é cortado aqui, ó. O tempo. O tempo funciona como objeto direto. Só rememorando, o objeto direto é um termo que surge do verbo sem preposição. Quando eu digo assim, eu comprei livros, quem é o sujeito? É o cara que responde quem ou que ao verbo. Qual é o verbo? O verbo é comprar. Que é mesmo um verbo, Marcelo? Um verbo é um cara que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Comprar é o meu verbo. Perfeito? Perfeito. Então, eu comprei, eu sou o sujeito, comprar é meu verbo. Perfeito? Quem compra, compra algo na minha sentença. Sim, existe esse algo na sentença? Existe. Então, a transitividade do meu verbo vai depender deste algo. Se este algo não possui preposição, como é o caso de eu comprei um livro ou como é o caso em tela, eu tenho um objeto direto, meu verbo é transitivo direto. Se regir a preposição, eu tenho um objeto indireto e, por consequência, o meu verbo é transitivo indireto. Note, o verbo, por exemplo, comprar, como regra, ou se analisarmos num primeiro momento, óbvio que ele é transitivo direto. Óbvio. Por quê, Marcelo? Porque a essência dele é ser transitivo. Ele solicita a figura de um complemento. Como esse complemento não é regido com preposição, ele é transitivo direto. Mas se eu digo assim para você, eu tenho um contexto comunicativo e eu falo assim, ó. Você pergunta para mim, Marcelo, você comprou o livro? Eu digo, eu comprei. Aí, esse verbo posso chamar de transitivo direto? Não, cara, não posso. Pelo contexto, só pela assinalização do que está aqui, pelo eu comprei, não posso. Como ele não liga nem transita, que seria um verbo intransitivo, ok? Muita gente tem dúvida em relação a isso aqui. Neste contexto aqui, nessa situação, seria um verbo intransitivo. Porque o que diz se um verbo é transitivo direto ou não é o seu complemento. Tranquilo? Tranquilo, show de bola, Marcelo, show de bola. Então, vou até apagar aqui, ó. Massa, show. Aí eu tenho essa sentença que aí está. Vamos fazer a análise, né? Vamos ver o que é que ele pede aqui. Ele quer o incorreto, tá? Ele diz cortar é um verbo transitivo. Sim, é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Tranquilo. Veja que ainda há outra passagem aqui, que é em fatias. Em fatias é o modo como este ato de cortar vai acontecer. Sim. Eu posso dizer, eu vou cortar o tempo em fatias, eu vou cortar os tempos em fatias. Dá na mesma coisa, o termo em fatia ou em fatias não vai variar, não vai mudar, caso eu mude ali a essência do outro termo que ali está, certo? Então, em fatias é um adjunto, adverbial, ok? Ok. A letra B diz,
O termo tempo é um objeto direto. Ok, ó, verdade, Marcelo. Como eu quero o incorreto, também não encontrei ainda meu item, tá? Depois ele diz assim, ó, tal verbo é transitivo direto e indireto. Qual o problema aqui? Muita gente diz, olha, quem corta, corta algo em algo. É assim que você vai falar? Não, Marcelo, não por quê? Porque quem corta, corta algo na minha sentença. Em fatias, indica o modo como esse algo é cortado. Tranquilo? Termo que indica modo recebe a classificação de adjunto adverbial. Termos que indicam circunstância no geral são chamados adjuntos adverbiais, correto? Então eu não posso falar que esse verbo é transitivo direto e indireto. Tranquilo? Não posso, Marcelo, não posso. Em fatias não é um complemento verbal. De fato, ó, o termo em fatias não é um complemento verbal. Não é um complemento verbal. Tranquilo? Tranquilidade, show de bola. Então, assim, ó, o meu gabarito para a questão de número 9 só pode ser a letra C de casa, certo? Vamos passar de novo? Vamos embora dar aquela passadinha aqui para entender o que é que ele pediu? Ele disse, primeiramente, cortar é um verbo transitivo direto. Você viu comigo, o verbo cortar é um verbo transitivo direto. É o que ele afirma, né? O que ele nos diz. Cortar é um verbo transitivo direto. Perfeito, Marcelo, isso é verdade. Cortar é um verbo transitivo direto. Já guardei essa informação. Está salvo dentro do meu coração. Ok. Aí depois ele diz, ó, o termo tempo é objeto direto. Marcelo, eu vi também, o termo tempo é objeto. Por quê? Porque complementa ali o meu respectivo termo, beleza? Beleza. Aí depois ele coloca, letra C, tal verbo é transitivo direto e indireto. Não, porque em fatias é o adjunto adverbial, tá? E letra D, em fatias não é complemento verbal. De fato não é, ele é um adjunto adverbial. Então é a letra C o nosso gabarito, porque eu quero a incorreta, beleza? Eu quero a incorreta. Tranquilo? Show! Vamos lá, vamos para a questão de número 10, que vai nos dizer o seguinte, as locuções adverbiais, outra vez e cada minuto. Olha, se eu digo assim para você, ó, cheguei ao evento, ou fui à sua casa, outra vez. Esse outra vez indica o quê? Indica tempo, né? Ó? Indica quando isso aconteceu, indica tempo. Olha, quando eu digo assim, ó, a cada minuto, uma pessoa é agredida, uma mulher é agredida no Brasil. A cada minuto, uma mulher é agredida no Brasil. Não sei nem se esse número é verdadeiro, né? Eu acho que a cada 4, 5 minutos é o número verdadeiro. Mas vamos colocar aqui, ó. A cada minuto, uma mulher é agredida no Brasil. O que é que esse termo aí indica? Tempo também, ó. Não precisa nem voltar ao texto. Exprime uma ideia de tempo. Letra A é o nosso gabarito, beleza? Então, questão de número 9, letra C. Questão de número 10, 9, letra C. E questão de número 10, letra A. Bora lá! Vamos começar então a resolver mais uma prova. Outra provinha aqui, há um texto. E a partir desse texto nós vamos começar a fazer a análise aqui do que vai nos solicitar o examinador. Leia o texto abaixo. O texto é cafezinho, é o nome do texto, tá certo? Beleza, cafezinho. Diz assim, ó, leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Perdão. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Por quê? Vamos lá. Mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase. Ele foi tomar um café. Tranquilo, tranquilo. Aí ele continua, ó. A vida é triste e complicada. A vida é triste e complicada. Show de bola, Marcelo. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quê? Para quem, melhor dizendo, né? Espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Ou infinita e torturante. Correto. Aí ele continua também, ó, com a seguinte passagem. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavalheiro, eu me retiro.
Naturalmente, o senhor Bonifácio, ou seja, o senhor a quem ele está fazendo remissão ali, né, o senhor a quem ele fez a procura, o senhor Bonifácio morreu. Morreu afogado no café. O senhor Bonifácio morreu afogado no café. Olha, assim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Ele saiu para tomar um cafezinho e disse que volta já. Continua. Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar, ele está? Alguém dará nosso recado sem endereço. Quando vier o amigo e quando vier o credor e quando vier o parente e quando vier a tristeza e quando vier a morte, o recado será o mesmo. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão. Ele foi tomar um café. Com certeza, volta logo. O chapéu dele está aí. Ah, fujamos sim, sem drama, sem tristeza, fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há uns 5 minutos para tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Bacana, Marcelo. Esse texto é do Rubem Braga, tá? Um grande cronista da língua portuguesa. Aqui vai ter a questão de número 11. Marcelo, acerca do quê? Ou acerca de quê, né? Tanto faz. Este texto trata. Bom, esse texto ele fala acerca de como, e aliás, todas as crônicas, né, tem essa perspectiva de tratar algo que é algo do nosso cotidiano, toma-se ali algo que é do cotidiano, e que se serve, né, aquela base cotidiana serve para uma análise ou para um aprofundamento acerca da própria vida, acerca de situações da vida, certo? Nesse caso aqui, ele fala como o simples ato de se esperar, né, em uma fila e alguém falar, olha, ele foi tomar um cafezinho. O simples ato de tomar um café, por muitas das vezes, né, pode servir para que nós tenhamos a ideia de ficar divagando sobre as possíveis situações que aquele ato de ter ido tomar o café pode gerar, né? Até para a própria vida, enquanto construção, para a própria vida do indivíduo, para a vida do ser humano, né? Aliás, um dia sairemos, como ele fala, um dia sairemos para tomar um café e a morte virá, quando vier justamente, né, a sentença de cada um. É justamente o que fala ali no final do nosso texto. É bem bacana, né, o texto aqui do Rubem Braga. Vamos ver o que será cobrado, né, em cima desta crônica. Vamos lá. Ó, o examinador falou o seguinte: a respeito das possíveis interpretações da crônica de Rubem Braga, assinale a alternativa correta. Vamos lá, a partir do que acabamos de ler. A letra A diz assim: o tema da crônica gira em torno da burocratização das delegacias. Veja, o tema da crônica gira em torno da burocratização das delegacias. Não, na verdade, o tema gira em torno de quê? De um fato cotidiano, o simples ato de tomar um cafezinho, o quanto isso pode trazer, né, situações, o quanto isso pode nos fazer refletir acerca da existencialidade humana, acerca dos seus problemas, enfim. A letra A diz assim, ó: a crônica é estruturada com base em um acontecimento do cotidiano. Correto, ó, até porque todas as crônicas tomam por base isso. Uma das características da crônica, né, do gênero crônica, é isso. O que facilita a identificação do leitor com o fato ocorrido. De fato, ó, isso aqui é procedente, é algo narrado acerca do que é cotidiano. A letra B tá bonita, eu vou logo marcar. C. Os temas retratados ao longo do texto são de cunho exclusivamente psicológicos, o que afasta o leitor do fato. Não, nada a ver, né? Ó, os temas não são de cunho psicológico. Na verdade, existe uma certa mistura, né, entre aquilo que ele está divagando, entre o momento em que o escritor está divagando. Por exemplo, eu vou voltar aqui no começo. Ó. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado e lhe disseram que esse homem havia ido tomar um cafezinho. Veja, note. Qual o contexto? O autor, quem está escrevendo, lê a reclamação de um repórter. Esse repórter estava indo falar com quem? Com o delegado, e o delegado saiu para tomar café. Beleza? Ó, ele esperou longamente, chegou à conclusão de que o funcionário passou mal, ou melhor, passou o dia inteiro tomando café. Melhor dizendo, né? Passou o dia inteiro tomando café. Por quê? Porque ele saiu, certamente ele demorou, certo? Certo. Mais à frente, ó,
Ó, a partir daqui deste nosso próximo período, ele fala assim, ó. A vida é triste e complicada. A partir daqui, ele já está divagando. Já não está mais narrando aquilo que está acontecendo ali de fato. Ele já começa o quê? A ter um tempo psicológico. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Aí ele diz, toda a sistemática, né? Mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos todos os lugares, os recados, enfim. Correto? Correto. Então, voltando para cá, ó. Quando ele fala que é exclusivamente psicológico, isso está errado. Os acontecimentos ao longo da narração não mantêm relação com o título do texto. Mantém relação, sim. O título do texto diz o quê? O título do texto afirma cafezinho. Todos os acontecimentos giram em torno do café, então não posso afirmar isso, tá? Letra D está errado. Questão número 12. Portanto, gabarito letra B, questão número 12. Na segunda linha do texto, a expressão o homem faz referência a... Veja, vamos voltar à segunda linha, rapidez, ó. Voltei. Segunda linha. Eu quero o termo o homem, tá bem aqui, ó. Segunda linha. Leio a reclamação de um repórter irritado. Veja, o repórter é quem reclama, né? O repórter está reclamando. Irritado, que precisava falar com um delegado. O repórter queria falar com o delegado. Presta atenção na seta. E lhe disseram. Disseram a quem? Disseram ao repórter. Disseram ao repórter o quê? Que o homem quem? O delegado havia ido tomar um cafezinho. Beleza? Beleza, Marcelo. Vamos voltar lá. Então, a expressão homem faz remissão a delegado. Volta comigo, tá aqui, ó. Faz referência a quem? A letra A, a vítima que fora falar com o delegado? Não, a vítima nem é citada. Ao delegado? Sim, faz referência ao delegado, é o nosso gabarito, letra B, tá? Questão de número 12, letra B de bravo. Ao repórter? Não, o repórter é o cara que vai lá, né, buscar informação. Ao autor do texto? Também não, nosso gabarito é a letra B, faz referência ao delegado. Cuidado, tá? Muita gente se confundiu nessa questãozinha, não pode ser o seu caso, certo? Questão número 13. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou mal. O uso da crase é, vamos lá. Ele chegou. Quem chega? Chega a. A regência do verbo chegar é uma regência de preposição a, tá certo? Certo. Quem chega, chega a. Ok, Marcelo. Veja que a expressão conclusão é uma palavra feminina. Feminina. Se o termo feminina. Se o termo aqui é um termo feminino, ele aceita ou não a anteposição de um artigo? Aceita. Ó. Eu posso dizer, a conclusão é dela. Posso? Não? Posso. Quando eu unir a mais a, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a utilização do a com crase. Veja, eu tenho um a que veio da regência, então eu tenho a preposição, mais um a que veio do artigo, né, da relação nominal estabelecida com a palavra conclusão. Aí ele diz, o uso da crase é incorreto, pois não há regência de preposição. Assim, o verbo chegar solicita a preposição. B, é incorreto, pois o termo respectivo não aceita a anteposição de artigo. Aceita sim, ó, a palavra conclusão. Eu posso falar, a conclusão é adequada. Então, o termo conclusão aí aceita sim a utilização de um artigo. Beleza? Beleza. Na letra C eu tenho, é correto, pois todas as locuções adverbiais femininas recebem crase. Cuidado, tá? Cuidado, por quê, Marcelo? Porque, de fato, essa afirmação é verdadeira. Ó. As locuções adverbiais femininas recebem crase. Isso aqui é verdade? É. Aqui está um peguinha que o seu examinador costuma fazer demais. Demais. Ele coloca um item que contém uma verdade, mas que não é o que ele pede. Veja, ele pediu o uso da crase neste caso. Ele esperou longamente e chegou à conclusão. O uso da crase é, neste caso em específico, o que eu tenho é um uso correto, beleza? Pois há a contração, ou seja, a união de preposição e artigo. Ó, gabarito é a letra D. A letra C, se você marcou, você caiu na pegadinha do malandro, tá bom? Pegadinha do malandro é essa, Marcelo. Todas as locuções adverbiais femininas recebem a figura da crase? Sim, recebem. Mas o texto em questão não possui, não tem uma locução adverbial feminina. O que ele possui é a regência de preposição mais artigo, beleza? Bora para a nossa questão de número 14. Portanto, questão número 13, letra D, tá? 14. Diz o seguinte, a questão número 14. Na passagem, a vida é triste e complicada. O elemento em destaque é... Cara, isso aqui é muito lembrado pelo examinador, né? Você que fez comigo o primeiro bloco de questões, você que estava comigo no nosso primeiro encontro, você viu essa palavra aqui, você já conhece essa palavra, né? Daqui, ó,
quando for no próximo encontro que você vir isso aqui, você já vai saber, já vai estar malando, já vai estar safo acerca disso aqui. Marcelo, morfossintaticamente, quando ele falar isso, ele quer a classificação da morfologia do termo, ó, morfologia. O que é mesmo na morfologia? Se ele é substantivo, artigo, numeral, adjetivo ou pronome, ou se ele pode ser o termo que ele está, é advérbio ou verbo, ou se é conjunção, interjeição ou preposição. É isso que ele quer saber. Sintaticamente, Marcelo, sintaticamente é a classificação da sintaxe. Certo? Certo. Quando ele cobra a parte sintaxe, ou a parte sintática, a parte de sintaxe, o que é que ele cobra, Marcelo? Ele quer saber se o cara é sujeito, objeto, direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, aposto, vocativo, certo? Tranquilo? São termos da sintaxe. Beleza, beleza, show de bola. Letra A diz assim, ó, o termo em análise que é a palavra triste, ó, está sublinhado, triste. A vida é triste. Veja, quem ou o que é triste? A vida é o sujeito. Nota que a palavra triste é uma característica do sujeito, ou seja, predicativo, certo? É uma característica desse sujeito. Beleza, Marcelo? Triste, do ponto de vista da morfologia, indica uma característica, não é verdade? Sim, então é um adjetivo. Adjetivo. Beleza. Então, triste é classificado como adjetivo e o quê? E predicativo do sujeito. Morfologicamente, triste é adjetivo. Sintaticamente é predicativo do sujeito. Ele diz, ó, é um advérbio e o predicativo do sujeito? Não, advérbio não. É um adjetivo? Sim. E o sujeito? Não. É um substantivo? Não. É um adjetivo? Sim. E é um predicativo do sujeito? Sim. Gabarito letra D de Deus na questão de número 14. Bora lá, questãozinha de número 15. No trecho, ele saiu para tomar o café e disse algo, ó. Disse que volta já. Existem N situações para você resolver esse tipo de questão. Existem N situações. Você pode partir pelo que, você pode partir pelo próprio verbo. Enfim, como eu falei, existem N situações. Você pode partir pela semântica que está associada aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte, ó. Lê do começo. Ele saiu para tomar um cafezinho e disse. Quem disse? Ele, ó. Ele saiu, ele disse. Ok, Marcelo. Então, o sujeito é o termo ele, ainda que um sujeito que está aqui elíptico, né? Fazendo remissão, certo? Certo. Ele disse. Quem diz na minha sentença diz algo, ó. Diz o quê? Que voltava já. Isso aqui é o chamado objeto direto, não é verdade? Isso aqui é um objeto direto, ó. Como esse meu objeto direto possui um verbo, veja que dentro do objeto direto eu tenho um verbo, que é a palavra volta, ó. Ele disse que volta já. Volta aqui é verbo, ó. Como dentro do objeto direto eu tenho um verbo, esse objeto direto é chamado de objeto direto oracional ou oração subordinada substantiva. Como funciona como objeto direto? Objetiva direta. Perfeito? Perfeito. Posso partir dessa ideia, Marcelo? Posso. Ou eu posso partir do quê? Ó? Sublinho o quê? Tenta colocar o qual ou a qual no lugar do quê? Para saber primeiro se esse aqui é um relativo ou se é uma conjunção integrante. Se for relativo, introduz oração adjetiva. Nós já vimos que não é. Mas vamos colocar. Ele saiu para tomar um cafezinho e disse o qual volta já. Não faria o menor sentido colocar o qual aqui. Então, Marcelo, o que é que eu posso utilizar? A gramática coloca a utilização de um pronome. De preferência um demonstrativo, como é o caso do isso. Ó, substitui não só o que, tudo que está do que em diante, por isso, ó, isso ou isto, tanto faz. Coloca lá, ele saiu para tomar um café e disse isso. Quem diz algo, né? Não? Sim, da mesma forma. Este isso exerce a função de quê? De objeto direto. Show? Show. Pontos importantes acerca deste que aqui, ó. Esse que é chamado de conjunção integrante, tá? Integrante. Termo que inicia, introduz oração subordinada substantiva é chamado de conjunção integrante. Show? Show. Outro ponto importante acerca da conjunção integrante, que eu já falei para ti, ele introduz oração subordinada substantiva. Correto? Correto. Nesse caso, como a oração tem função de objeto direto, ela é objetiva direta. Mas guarda, esse termo aí, que é uma conjunção integrante, ele é vazio de função sintática. Ó. Ele é vazio de função sintática, não possui. Diferentemente do que pronome relativo. O que conjunção integrante não tem função sintática. O que pronome relativo tem. Beleza? Show! Qual que é a classificação, então? Oração subordinada substantiva, objetivo direto, letra B de bravo, tá? Letra B de bravo. Muita gente tem nome de oração, tem medo, né, de oração subordinada. Quando ouve um nome, oração subordinada, já treme, mas
Não tem por que ter medo, não. É um ponto bem tranquilo também aqui do nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, ó. Questão de número 16. Diz assim, ó. Observe o fragmento. Leia a reclamação de um repórter irritado que precisa falar com o delegado. Nota, esse que, ele fala. O elemento em destaque é classificado sintaticamente. Isso é importante, ó. Sintaticamente. Como? Aí você pensa aí, se você está assistindo em um outro momento, grava aí, coloca aí para nós, certo? Coloca aí se você não está assistindo ao vivo, se você está assistindo ao vivo, enfim. É o seguinte, você marcaria o quê nisso aí, cara? Seja sincero consigo mesmo. Você marcaria o quê? Ele pediu a sintaxe. Por isso, você tem que tomar cuidado. Olha na letra A, ele já colocou pronome relativo, ó. O que é que o boneco faz? O boneco vem aqui nesse que e diz assim, ó, o qual, ou a qual. Vou colocar lá, ó. Um repórter, o qual precisava falar com o delegado. Ok, coube o qual. Se é o qual, é pronome relativo. Cuidado, cara, cuidado. Porque pronome relativo, ó, pronome relativo é lativo. É uma classificação da morfologia. É uma classificação morfológica. E o examinador cobra. Morfológica, certo? Certo. A classificação do que na morfologia, de fato, aqui nesse exemplo, é pronome relativo. Mas ele não pediu morfologia. E o examinador é tão ruim, macho, é tão malvado que ele coloca na letra A. Ó. O bicho é malvado, é safo. Já bota na letra A, tá errado isso aqui, ó. Ele quer a sintaxe. Sintaticamente é conjunção integrante? Não. Conjunção integrante é uma classificação da morfologia. Sujeito, ok. Sujeito é uma classificação sintática? É, e eu provo já que ele é sujeito mesmo. Pronome expletivo? Também não. Tira. Nosso gabarito é a letra C de casa. Funciona como sujeito. Marcelo, como é que eu vou saber a função do quê? A função sintática do quê? Simples. Primeiramente, você vai analisar a quem esse que está retomando. Ou a quem ele está fazendo remissão. Quem ele retoma ou a quem ele faz remissão. Veja aqui, um repórter irritado. O que está retomando a palavra repórter irritado. Perfeito? Perfeito. O que é que você vai fazer? Ao invés de colocar o que aqui, você vai retirar o que e vai colocar no lugar do que o termo ao qual ele faz remissão. Substitui, tira o que e coloca no lugar do que o termo um repórter irritado, que é o termo ao qual ele faz remissão. Correto? Correto. Agora é só fazer a classificação sintática. Vai ao verbo, ó. Precisava. Quem ou o que precisava? Um repórter. Um repórter precisava falar com o delegado. Veja que o termo um repórter funciona como sujeito. Nota, se o que retoma o termo repórter irritado, tranquilo. Se o que está retomando o termo que funciona como sujeito, a função do que é qual, meu aluno? Função de sujeito também. Correto? Correto. Se ele perguntasse qual é o sujeito do verbo precisava, eu não poderia dizer repórter irritado. Não poderia. Porque o sujeito desse verbo aqui, ó, é o que, tá certo? O que funciona como sujeito. Belezinha, 16, letra D. 17, 17ª questão diz assim. De acordo com as regras de acentuação, relacione corretamente as palavras do texto às colunas correspondentes. Vamos lá. Oxítona, paroxítona, proparoxítona e hiato. Beleza. Aí ele diz aqui, ó, café. Café é oxítona, sílaba tônica é a última. Chapéu. Chapéu é oxítona também, sílaba tônica é a última. Cuidado, certo? Chapéu não é uma paroxítona. Chapéu é uma oxítona terminada em ditongo aberto, exatamente. El. Ei, oi, el. Você já sabe. Está é o quê? É oxítona também, a sílaba tônica é a última. Gênio. Gênio é paroxítona, então na gênio que é 2, ó. E por fim ficou aí. Cuidado. Aí é assim, ó. Aí é assim a separação, ó. Por isso tem um acento, tá? A diferença entre ai e aí é essa daí, ó. Ai não tem acento. Ai não tem acento. Aí tem acento para indicar o local. Aí, certo? Porque o A fica separado do I. E você sabe, o I, quando fica sozinho, ou não acompanhado, né, de NH ou Z, correto? Correto. Pode ser acompanhado de tudo, menos NH ou Z. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser acentuado pela regrinha do hiato. Então, ó, essa última aqui, o AI é um hiato. Fica 4, tá? Então fica assim, ó, 2, 4. 2, 4, letra C de casa. Beleza? Bora lá, questão número 18. No trecho, ele foi tomar um café, com certeza volta logo. O chapéu dele está aí. É incorreto o que se afirma em. Cuidado, deixou sublinhado, né, dessa vez.
Cuidado, porque o incorreto sempre traz um problema, tá? Ele quer a alternativa incorreta. Tranquilo? Tranquilo. Ele diz, ó, é incorreto afirmar. Há um pronome pessoal do caso reto? Ah, de cara, né, ó. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Então, esse daqui não é meu gabarito, ó. Eu quero que é incorreto. Há um pronome possessivo? Ó, foi tomar um cafezinho, com certeza volta logo. O chapéu dele, ó, o chapéu dele, tá aqui, ó, pronome possessivo, né? Pronome possessivo, sim, é um pronome possessivo. Show de bola? Show. No inglês seria o his, his. Há um pronome possessivo? Ah, não serve para mim, ó, não serve, tá? Não serve. Letra C, existem 4 verbos, bora ver, ó. Foi, tomar, sim, 2 verbos. Aqui é uma locução verbal. Locução verbal funciona da semântica de um único verbo, mas são 2, tá? São 2 verbos que unidos formam a semântica de um. Foi, tomar. É uma locução verbal. Vem, com certeza volta. Volta é verbo também, volta logo. O chapéu dele está. Opa, está aí. Mas eu tenho 4 verbos? Eu tenho 4 verbos. Então, ó, existem 4 verbos? Existem. Mas eu quero a incorreta. D, não há advérbio. Só pode ser isso aqui, né? Bora ver, vamos catar ali se há algum advérbio, ó. Ele foi tomar um café. Com certeza volta quando? Logo. Logo de cara que já tem um advérbio, ó. Advérbio. Certo? Certo. Beleza. Então a letra D é o meu gabarito, porque eu quero aquilo que está incorreto. Bora para 19. 19ª questão diz assim. Leia atentamente o trecho abaixo e responda as questões. A. Fujamos assim, sem drama, sem tristeza. Fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há 5 minutos para tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Ok. Aí diz assim, o verbo fujamos, de novo, né? Encontra-se no fujamos. E aí, meu aluno? Fujamos, nesse caso aí, é o quê? Aí ele diz assim, ó, fujamos, é primeira pessoa, fujamos, é primeira pessoa do futuro do pretérito. Calma aí, cara, futuro do pretérito, não. Fugir no futuro do pretérito seria fugiria, né? No caso aí, para concordar com a terceira pessoa, seria fugiríamos. Nota, fujamos nós. O fujamos faz referência ao nós, ó. Nós, né? No caso, primeira pessoa do plural, né? Tranquilo? Seria a primeira pessoa, então, nós fugiríamos, né? Para fazer a correlação aí do tempo, do verbo e do seu tempo respectivo. Ok. Ele diz que o nós é segunda pessoa. Não, do futuro do presente. Não, nós não é segunda pessoa. Então podemos descartar. Ó. O nós é primeira do plural. Primeira do plural, ok? Ok. Além disso, existe o modo, né? O modo verbal aqui, fujamos, pode ser um subjuntivo ou pode ser um imperativo. Nesse caso aí, não tem como ser subjuntivo, tá? Nesse caso aí, ó, fujamos assim. Fujamos, sem drama. O que é que ele está dizendo aí? Está dando um pedido, um conselho, uma ordem, né? Então aí só pode ser um imperativo, mas vamos descartando aqui aquilo que não dá para ser. Aí ele diz assim, ó, ele é a terceira pessoa do pretérito imperfeito subjuntivo. Não. Subjuntivo seria pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu fugisse, aí seria um subjuntivo. Ok. Ficamos então com o quê, Marcelo? Primeira pessoa, letra D, do imperativo de que tipo? Afirmativo. Do imperativo afirmativo. Ele coloca aqui como sendo imperativo, Marcelo. Vou levar em consideração? Vou. Porque, primeiro, de fato é um imperativo. Segundo, não colocou aqui nenhuma sentença que trouxesse um subjuntivo, um presente do subjuntivo. Porque o presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo são muito parecidos. O que vai denotar a diferença aqui é justamente o contexto, tá? Questão mais difícil. Mas que fez parte, fez cobrança, então devemos saber. Gabarito, portanto, dessa nossa questão, ó, é a letra D de Deus, tá? A letra D de Deus na questão de número 19. Bora para a 20ª questão, questão número 20 diz: de acordo com a classificação morfológica das palavras, no trecho, gastamos muito pensamento. Ok, Marcelo, muito pensamento. Esse carinha aqui ficou marcado aqui. Tranquilo. Canetinha frescando com a minha cara. Beleza, tem nada não. Muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Os elementos em destaque são respectivamente. Vamos lá. Ele está trabalhando aqui, se você já percebeu, tenho certeza que você é safo, você já percebeu com certeza. Ó, ele está trabalhando, meu aluno, com o quê? Com a utilização desse melhor, né?
É a palavra que mais aparece, ó. Melhor, né? Tranquilo? Tranquilo. E com muito também, né? Com muito, muito. Que são termos, ó, que podem ser tanto advérbios, advérbio, eu posso enquadrar essa palavra como advérbio, ou eu posso enquadrar essa palavra como pronome indefinido, tá? Indefinido. Pronome indefinido ou advérbio, beleza? Beleza, Marcelo. O que é que eu tenho que lembrar acerca de que eu tenho que ter informação aqui para que eu saiba resolver esse tipo de item? Bom, uma palavra que é advérbio, primeiro, ela é invariável. Invariável. É a primeira característica do advérbio, é que ele é invariável, ou seja, não vai ter relação de concordância. Outro ponto do advérbio é que ele vai fazer ligações, ou seja, ele liga-se a alguma coisa. Sim, Marcelo. A quem o advérbio se liga, Marcelo? Você vai guardar aí essa informação. Ó. O advérbio se liga a advérbios, ou seja, a outros advérbios. Ó, a outros advérbios. O advérbio se liga a verbos, ó, a verbos. O advérbio se liga também, ó, a adjetivos. Adjetivos, beleza? Beleza. Já o pronome, Marcelo, o pronome indefinido. O pronome indefinido se liga-se a substantivos. Só isso? Só isso. Vamos guardar essa informação? Bora. Vou colocar de azulzinho aqui só a expressão liga-se também, para ficar bonitinho. Ó. Liga-se. Ok. A substantivos. Beleza, Marcelo. Tranquilo. Show de bola. Bora pegar aqui a canetinha vermelha para continuarmos a análise então. Nota comigo, ó. Gastamos muito pensamento. Gastamos algo. Quem gasta, gasta algo. Gasta pensamento, não é verdade? É. Pensamento do ponto de vista da sintaxe é o objeto direto, do ponto de vista da morfologia é um substantivo, ok? O núcleo do objeto direto é sempre substantivo. Beleza. Nota então que o termo muito, eu gasto muito pensamento. Ele está se ligando a quem? Está se ligando à palavra pensamento, não é não? Sim. Marcelo, como é que eu sei se o termo está se ligando a muito pensamento ou se está se ligando a gastar muito? Como é que eu vou sair desse tipo de problema? Simples. Veja, qual a característica de um advérbio? É que ele é invariável. Já o pronome indefinido, como ele se liga a substantivo, ele é um termo nominal, se liga ao núcleo substantivo, ele é variável. O pronome indefinido é variável. Então, eu posso construir essa sentença e analisar. Se o muito variar, nota, se ele variar, ele é pronome indefinido. Tranquilo? Se ele variar, ele não pode ser advérbio, porque o advérbio é invariável. Vamos colocar aquela passagem ali, ó. Gastamos muito pensamento. Se eu dissesse assim para você, ó, gastamos muito pensamento. Do jeito que tá lá. Mas se eu fizer assim, ó, pensamentos, o que vai acontecer com muitos? Ele vai permanecer da mesma forma que está ou não? Veja, gastamos muito pensamentos. Fica legal, não. Gastamos muito pensamentos? Não. Ficaria melhor se eu dissesse assim, ó, gastamos muitos pensamentos, né não? Sim. Outro exemplo, gastamos muito café. Se eu dissesse assim, ó, gastamos muito cafés, daria certo? Gastamos muito cafés. Não fica estranho. Não ficaria melhor se eu dissesse gastamos muitos cafés? Sim, ficaria melhor. Isso prova que o muitos, ele variou. Ou seja, ele está se ligando ao termo pensamento, correto? Sim. Por quê? Porque o termo pensamento é um termo substantivo e o termo substantivo é o termo com o qual o pronome indefinido muito vai ter de fazer a concordância. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Gastamos muito pensamento, gastamos muito sentimento. Se eu mudar sentimento para sentimentos, gastamos muitos sentimentos ou muitos sentimentos? Muitos sentimentos. Mudou também? Então esse cara também é pronome, ó. Pronome, ambos são pronomes. Beleza.
Muita palavra. Gastamos muita palavra. Se eu substituir palavra por palavras, gastamos muitas palavras ou gastamos muitas palavras? Muitas palavras para fazer a concordância. Então ele também é pronome. Veja que as três utilizações do muito ou muita aí que estão são pronomes. Então fica pronome, pronome, pronome. Eu risco a letra A e risco a letra C. Ok. Veja. A última análise, a última ratio aqui que eu tenho que fazer, ó, é no substantivo ou no adjetivo. Nota, o melhor é não estar. O melhor. Veja, a palavra melhor, da mesma forma, ela pode ser advérbio, ela pode ser pronome indefinido. Certo? Lembrando que todos os pronomes indefinidos possuem a capacidade de serem também pronomes adjetivos, porque eles estão qualificando, estão dando uma característica, certo? Beleza. Então, o termo melhor, como regra, a expressão melhor, né, como regra, pode ser enquadrada aí como um adjetivo também, né? Advérbio ou adjetivo, melhor dizendo, né? Substantivo ou adjetivo, nesse contexto em que ele está inserido, né? Até porque é isso que ele vai colocar, ó, adjetivo ou substantivo, né? Pode ser um substantivo ou pode ser um adjetivo? Pode, Marcelo. O termo melhor que aí está. Se eu colocar assim para você, ó, ele é o melhor livro. Ele é o melhor livro que já li. Veja que melhor é uma característica do livro. Então, melhor aí é adjetivo. Ok. Agora, quando eu falo assim para você, ó, o melhor do time, o melhor do time. O melhor do time. O melhor. Veja que esse termo que aí está, ó, em o melhor do time, é o quê? É um termo que desempenha o papel de substantivo. Substantivo. Por que, Marcelo? Porque ele não tem alguém para qualificar ou para classificar. Como eu tenho só a expressão o melhor, eu não disse o melhor café, o melhor trabalho, o melhor campo. Eu não disse nada, não atribuí esse termo melhor a algo, não atribuí essa característica a alguém. Então eu não posso qualificá-lo como adjetivo. Ele é um substantivo. Gabarito da 20ª questão é a letra B. 21 diz assim, ó. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Aí tem a tirinha. Carolina, dá seu apoio para a gente realizar uma Copa do Mundo na cidade? O que eu tenho a ver com isso? Eu sou militante ecologista. Mas a Copa vai aumentar muito o número de áreas verdes na cidade. Vamos construir 3 ou 4 campos de futebol. Aí ele diz assim, no primeiro quadrinho percebe-se a forma pra, que aí está, a forma pra. Beleza, Marcelo, a forma pra. Ó. A utilização ocorre, pois, veja, este pra aqui, ó, ele é informal, né, ó, é informal, ok? A forma culta do pra é o para, né, a forma culta com a qual nós vamos trabalhar é o para. Esse pra é a forma informal, é a colocação informal. Ele diz, no contexto, pois o contexto comunicativo em questão é formal. Não, o contexto é informal, são amigos conversando. Qual que seria, Marcelo, um contexto formal? Um contexto formal seria, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Quando eu tenho ali alguém indo a uma entrevista de emprego, quando eu tenho uma reunião, certo? Uma reunião ali de colegas de trabalho, uma reunião esta no ambiente de trabalho, né? Seria uma reunião ali formal, de informal. Uma sessão da Câmara, se bem que de vez em quando na Câmara acontece cada coisa. Enfim, ali tem-se, por exemplo, uma ideia de uma sessão formal. Existem formalidades e principalmente, né, a norma culta é o que deve imperar. Aqui não é uma conversa entre amigos. Correto. Então, ó, continua. Letra B. O contexto comunicativo é formal. Já vimos que não. A letra B também está inadequada. Letra C. O contexto comunicativo é informal. Perfeito. Uma de suas características é a coloquialidade. Essa palavra a nossa banca cobra, tá? Tem que saber. Marcelo, o que é coloquial? É o uso do dia a dia, aquela que é utilizada no dia a dia. A contraposição à norma culta padrão. Letra D. O contexto comunicativo não contribui para o uso da respectiva, da forma respectiva. Isso aqui tá errado, porque o contexto é entre amigos, cara. Entre amigos, você não vai falar, ó, Vossa Senhoria teria como, tarará. Você não vai. Tranquilo? Um congresso realizar-se-á. Você não vai falar isso. Não vai. A norma do dia a dia, a norma da coloquialidade é justamente a forma ou a utilização da informalidade. Letra C, o nosso gabarito. 21ª questão aqui para nós. No primeiro quadrinho, percebe-se o uso da forma pra. Tal utilização ocorre por... Ah, não, já estava aqui, né? Estava aqui 21. Tem problema não. 22ª.
Ainda de acordo com a tirinha, é questão demais, bicho, a gente até se perde. Julgue os itens como verdadeiro ou falso. Pronto, show de bola, Marcelo. Verdadeiro ou falso aqui pra gente, ó. Verdadeiro ou falso. Bora lá. Se a forma gente no primeiro quadrinho fosse substituída por seu respectivo pronome pessoal, à luz da norma padrão, a expressão realizar também sofreria alteração. O que é que ele tá falando aí, Marcelo? Olha, vamos voltar pro texto lá para mostrar para ti, ó. Tá aqui, ó. Carolina, dê seu apoio pra gente. Esse gente aí, gente, é a mesma coisa que o quê? Que o nós, né? É o nós. No dia a dia, tendemos a utilizar o gente, né? Nossa utilização se dá em torno do gente. Olha, a gente vai, é muito normal, né? A gente vai fazer isso, a gente quer isso, correto? Correto. Qual que é a diferença? Como o gente aqui é singular, a nossa concordância é singular, nossa concordância sempre é no singular, apesar de o gente indicar uma coletividade. Quando eu falo a gente quer, é mais de um, indica coletividade, mas a minha concordância é singular, porque eu concordo não com a ideia. A concordância com a ideia é chamada silepse, né? Quando eu concordo com a ideia, é silepse. A concordância não se dá com a ideia, mas com o termo nominal. Então, ó, aqui é singular, beleza? Beleza. Agora, quando eu falo nós é um termo plural, ó, plural. Veja que o nós indica mais de um, mas o nós também é plural, há marcação de plural nele, certo? Certo. Então, ó, quando ele diz assim, veja. Se a forma gente, no primeiro quadrinho, fosse substituída por seu respectivo pronome pessoal, ou seja, pelo nós, ó, nós, à luz da norma culta, a expressão realizar também sofreria alteração. Volta lá, ó. Carolina, dá seu apoio para a gente realizar? Se eu colocasse o nós, eu poderia colocar, dá seu apoio para nós realizar? Não. Por quê? Porque colocar o realizar, nós realizar, ocorreria um erro, né? À luz da norma culta. Beleza? Beleza. Como ele diz, se a forma gente for substituída por seu respectivo pronome pessoal, à luz da norma culta, a expressão realizar também sofreria alteração? Isso é verdade, ó. Isso é verdade, tá certo? Corretíssimo. Letra C. No trecho, o que eu tenho a ver com isso? O elemento em destaque poderia ser substituído sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical por haver. Ó, o que eu tenho a ver e o que eu tenho a ver. Não, haver aqui é verbo. Esse haver aqui, ó, é o que eu tenho de relação, ó. De relação, certo? Ó. O que eu tenho a ver com isso? Olha, essa informação não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, tá? Então é esse haver separado, eu não posso substituir pelo verbo haver. Errado, ó. Terceira, no terceiro quadrinho, o termo muito é classificado morfologicamente como pronome indefinido. Vamos voltar lá? Bora, volta lá no muito, ó. Terceiro quadrinho. Mas a copa vai aumentar muito o número. A copa vai aumentar muito o número. Correto? Correto. Marcelo, qual que é o bizu mesmo? Eu vou pegar o termo, aqui esse muito está fazendo remissão, e vou fazer a substituição. Olha comigo. A copa vai aumentar muito o número. Se eu substituir a palavra número por, sei lá, os números, o que é que vai acontecer com muito? Veja, a copa vai aumentar muito os números. Veja que muito não vai variar. Muito vai permanecer invariável. Então, muito é o quê? Muito é um advérbio. Advérbio. O que é que ele afirma na questão? Na questão ele diz, ó, muito é um pronome indefinido. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Se isso aqui também está errado, ó, ficamos como gabarito apenas um. Gabarito letra A de amor na questão de número 22. Certo? Certo. 23ª, lê a crônica abaixo e responda as questões. Diz assim, ó, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Isso mostra, né, essa crônica aqui do Carlos, melhor, pode ser enquadrado como uma crônica, um poema, né? Vamos colocar como um poema, apesar de não ter a estrutura. É um poema do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala sobre o quê? Sobre a incerteza, né, da vida. Às vezes a gente... ele tava com fulano, tava com ciclano, aconteceu não sei o que com fulano, o outro ciclano, o outro suicidou, o outro morreu, o outro foi para... E a vida vai mudando, né? E quem não tava no meio da história, de repente aparece, ó, como é o caso do J. Pinto Fernandes aqui, ó. Certo? Certo. Aí ele diz, o verbo amar ao longo do texto indica, ó, ele quer esse verbo amar aqui, ó, amava, 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 é o chamado pretérito imperfeito. Que indica o quê, Marcelo? Uma ação passada que se prolonga no passado. A letra A diz, ó, que a ação é isolada, ou seja, única. Não, isso aqui é o pretérito perfeito. Ele diz
que a ação se prolonga no tempo, o que reforça a continuidade das ações. Letra B, o nosso gabarito. Letra C, que a ação anterior a outra. Anterior a outra é qual classificação? A ação anterior a outra. É o pretérito mais que perfeito. E a letra D, que a ação ainda irá ocorrer. Ou seja, apresenta-se infinitiva. Nada a ver a questão de letra D aqui, respectivo. Gabarito letra B de bravo. 24ª questão. Neste poema, é incorreto afirmar há pelo menos 3 pronomes relativos. Vamos voltar? Bora. Existem pelo menos 3 relativos, Marcelo? Olha aqui o que, ó. João amava Maria, a qual amava Raimundo, o qual amava Maria, a qual amava Joaquim. Joaquim, o qual amava Lili, a qual não amava ninguém. Veja, existem 5 relativos só aqui. Existem mais abaixo também, tá? Mas, ó, há pelo menos 3 relativos? Ele quer incorreto. Há um pronome indefinido, ou melhor, não há pronomes indefinidos. Não há indefinidos. Calma aí, ó. Não amava ninguém, ó. Ninguém é um pronome indefinido. Sim. Ninguém é pronome indefinido. Ó. Como ele disse que não há e há, gabarito é a letra B. Certo? Vou correr que meu tempo já estourou. 25ª questão. Só para finalizarmos aqui. Eu falei, ia ser questão adoidada. Na expressão suicidou-se, a partícula em destaque é classificada como? Nota. Suicidou-se. Marcelo, o que é que eu preciso me lembrar? Note, o verbo suicidar é o chamado verbo pronominal. Pronominal. Por quê? Porque ele possui um pronome. Quando nós formos fazer a classificação, a conjugação desse verbo, você vai utilizar sempre o pronome. Deus o livre, 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 Deus o livre. Bata na madeira. Se eu dissesse assim, ó, eu me suicidei. Tu te suicidou. Tu te suicidaste, né? Ele se suicidou. Nós nos suicidamos. Veja que quando você vai classificar Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre, essa classificação aqui, quando você vai conjugar, você coloca o pronome, não é verdade? Sim. Este pronome é o chamado, ou melhor, este verbo é o chamado verbo pronominal. Este termo ser aqui é chamado de parte integrante do verbo. Tem gabarito, tem a letra D, ó. Parte integrante do verbo, tá? Certo? Corretíssimo? Partícula expletiva de realce, não. Partícula expletiva de realce é aquela que eu posso retirar sem prejuízo. Índice de indeterminação do sujeito também não, muito menos. E partícula passivadora não. Gabarito é a letra D de Deus nessa nossa questãozinha, beleza? Letra D de Deus nesta nossa questãozinha. Ó, me estendi um pouquinho, tá? Estourei um pouquinho o meu tempo aqui, mas dadas as questões que envolvem texto, a gente precisa fazer a leitura, porque senão não tem como responder, né? Nossa banca cobra muito texto, nós temos que conhecer. Massa? Só rememorando a você. Vai fazer esse concurso, vai fazer o concurso da MC? Nós vamos aí até você, vamos levar a nossa MRV. O que é que você vai fazer, ó? Aqui está o QR Code, escaneia o QR Code por 10 vezes de R$10, uma peixinha sem continho, meu irmão. É só cortar essa pizza Rectify Mal, esse refrigerante, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tanto do lado da tua saúde, tanto no profissional quanto no pessoal, como diria o Fausto Silva. Vai valer bastante para ti, porque com certeza você vai tirar pontos importantes ali para a sua prova na nossa MRV, beleza? Ó, meu tempo, como eu falei, estourou. Tenho que desde já, agradecer a participação de cada um de vocês. Continuem firmes e fortes. Você que é da nossa plataforma, aproveite, bicho, pause essa aula, reveja, refaça as questões, releia, faça com calma. Enfim, resolva todas as questões que aqui foram passadas. E, obviamente, você também que é aqui do YouTube, deixou o seu like? Se não deixou, deixa agora. Compartilhe essa transmissão se você puder. Sempre importante para o nosso trabalho. Massa? Agradeço demais a participação de cada um de vocês. E indico que façamos questões da nossa banca. Edital aberto é igual a questões. Com certeza nós temos que conhecer o examinador. E por meio dos nossos encontros, você tem o conhecido com certeza, correto? Você tem conhecido aí o seu examinador. Ó, próxima semana nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, novamente, para continuarmos o nosso encontro. Lembrando, temos um objetivo, temos uma meta, as nossas 100 questões. Tranquilo? Mas forte abraço no seu coração, fique com Deus e até mais. Valeu!